Entrando. Muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, né, nesse projeto nosso de levar fé e conhecimento. Aviso para ti, Wagner, né, dando-lhe os boas noites, as boas-vindas, seja bem-vindo ao Ceará, mesmo que virtualmente. Infelizmente, eu já marquei umas 2 ou 3 vezes para ir assistir quando você vem aqui e não deu certo. Não sei por que não consegui ir pessoalmente. Estamos conseguindo agora virtualmente, né? Sim, isso é bom. A expectativa de ouvir o que você vai nos falar é muito grande e a gente espera que a gente possa satisfazer essa expectativa, porque nós sabemos do conhecimento, da capacidade teórica e prática que você tem sobre o tema. Não estou nem falando aqui sobre doutrina espírita e tal, aquela coisa toda, o corpo doutrinário do espiritismo, não, mas Sim. da ciência do magnetismo, né, que infelizmente, talvez infelizmente, porque de repente, se tivesse entrado nesse igrejismo do movimento espírita, pudesse ter sido desvirtuado também, né? É verdade. Felizmente, não foi desvirtuado e nós ainda vivemos o magnetismo como ele é mesmo. É muito bom. Eu que agradeço e com certeza a gente vai conversar muito sobre essas questões essa noite, né? Espero que possamos aproveitar ao máximo. Deixa eu tirar aqui para a gente ficar mais... O pessoal vê esse povo bonito e tal. Rapaz, esse cara que está atrás de tu é bonito também, isso aí. Esse aqui é meu companheiro de viagem, que a gente fez os treinamentos, ele, na prática, para não sair magnetizando o povo, eu magnetizo ele, né? Daqui a pouco ele sai correndo. Isso é muito bom, viu? Tá aí, boa técnica, viu? O cobaia não sofre as consequências, né? Para mostrar os órgãos também. Ele é comportado. Legal, legal. Ah, tá certo. Wagner, esse projeto nosso aqui, da Casa de João Francisco, nasceu, esse projeto virtual, nasceu da necessidade de levar uma palavra amiga, de conforto, de conhecimento e de esclarecimento às pessoas que passam, nesse momento, ainda passamos por esse problema da pandemia, essa quarentena, né? Meia fajuta, mas algumas pessoas continuam em casa. Então, a gente pensou em usar essa ferramenta, né, tecnologia, para levar conhecimento às pessoas. Então, como nós fizemos? Nós dividimos a semana em alguns dias e procuramos levar temas específicos àqueles dias, um mais voltado à religiosidade do espiritismo, porque não acredito que espiritismo seja religião, mas tem o seu lado religioso, né? A religiosidade dos ensinamentos morais do Cristo, né? Isso. O corpo doutrinário também, em alguns outros dias, né? E o magnetismo, para mim, e para Kardec, e para você, e para todos aqueles que conhecem o magnetismo, caminha junto, um depende do outro. Não sei como é que o movimento espírita consegue tentar esconder essa prática. Eu vou dizer um caso, enquanto a gente conversa um pouco, quando as pessoas entram. Certo. Eu fui numa federação no estado aqui vizinho da Paraíba. Sim. Me chamaram para fazer uma palestra lá e eu fui. E depois da palestra, o pessoal me conhecia, pediu para dar uns passos, o pessoal passando mal, doente e tal, tal. Aí eu fui, dei passe, né? Dei passe das pessoas. Né? Quando foi mais tarde, alguém chega e diz: rapaz, como é que você veio fazer um negócio desse aqui? Eu digo: o quê, meu irmão? Ah, você veio aqui, tal aí. Não, o pessoal pediu cura, a gente deu cura. Cada um recebeu de acordo com o seu merecimento, né? Para acalmar os ânimos, né? Eu disse a ele: não, mas não pode. Todo mundo tem o seu karma, você tem que passar por aquilo ali e tal. Eu olhei assim, mas como é que pode, mano?
Quer dizer que se você tem a possibilidade de ajudar alguém que está sofrendo e não vai ajudar, meu amigo, Pois é, isso é complicado, né, meu é irmão? uma ignorância, né? Em vez de eu consolar o meu irmão, de eu ajudar o meu irmão naquela dor, né? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que diz assim: será que Deus não colocou nas suas mãos essa oportunidade de aliviar a dor do seu irmão? E você ficar questionando porque vai alterar o karma? Pelo amor de Deus, isso é uma ignorância absurda, não é, meu Mas amigo? até para aqueles que são religiosos dentro do Espiritismo, quem é que sabe quando termina a conta? Quer dizer que Pois se é, o karma da pessoa não acabaria ali, e você tem a oportunidade de ser um instrumento divino que permitiu com que a justiça divina se concretizasse, exatamente isso. Não é? E né? não aumentar a dor daquele meu Complicado. irmão. Se fosse assim, se a dor fosse o remédio, né? A gente tinha que viver doente para ir para o céu, né? Isso é um absurdo. Afinal, é fora da caridade que não há salvação, né? Fora Mas, da caridade da salvação, esse é o nosso infelizmente, lema, né? E a gente tem que vivenciar isso, não só ter escrito na parede do centro espírita, mas ter, como Allan Kardec fala na viagem espírita, dentro do coração da gente. Justamente nesse gesto que você está falando, exato. Marcelo. Pronto, meu irmão. Pois nós estamos agora já passando alguns minutos do horário. Vamos iniciar a sua fala para que você tenha tempo aí de falar à vontade. Nós Certo. queremos absorver o máximo, Estou à né? disposição. Faz de conta que você está dando, faz de conta que você está dando um passo em nós aí. Manda tudo para nós para a gente absorver aqui, nem que seja por osmose. Vou ajudar vocês, Eu vou fazer a prece inicial. por favor. Eu vou fazer a prece aqui inicial, tá bom? Aí você começa e você termina. Tá ótimo. Bom, Jesus, querido mestre, divino irmão, agradecemos a Ti, Jesus, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui vivenciando esta experiência, onde procuraremos absorver ao máximo do conhecimento. Conhecimento que liberta, liberta da ignorância. Aí, como a ignorância é uma ferramenta de atraso ao progresso da humanidade. Como tu mesmo disseste, Jesus, conhece a verdade e a verdade vos libertará. É em busca desta verdade que nós convidamos o nosso irmão para compreendermos um pouco dessa ciência maravilhosa que tu mesmo utilizou e muito quando aqui esteve nas práticas das curas, curando aqueles que necessitavam. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê a possibilidade de absorver ao máximo esses ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Wagner, meu irmão, eu vou lhe passar a palavra já fazendo uma pergunta. Tá. Ainda botar você na sinuca de bico para começar. O que foi que houve? O que foi que houve dentro da cabeça das pessoas que dirigem o espiritismo no Brasil e que está no mundo, que não seguem Kardec no que tange a indicação de Kardec em colocar no mesmo patamar de importância a doutrina espírita e a ciência magnética. O que foi que houve com esses homens para não seguirem Kardec? Ao meu ver, meu amigo Marcel, o que aconteceu foi que na França, no século XIX, o magnetismo era, de certo, conhecido pelos espíritas da época. E quando veio para o Brasil, início do século XX, e a gente vê todo o século XX praticamente somente um herói, né, chamado Jacó Melo, trazendo esse viés, né? Eu digo um herói porque não sei como ele aguenta. Eu estou há 5 anos no magnetismo, já estou jogando a toalha, e ele está há 50, mais de 50. Não sei como é que ele homem aguenta, viu? Mas o que aconteceu, o que a gente observa, pelos estudos que a gente faz com relação aos magnetizadores clássicos, e mais uma vez eu agradeço
a equipe de Giacomello, que traduziu diversos livros do francês, dos magnetizadores clássicos, que a gente vai ver nessa noite de hoje, alguns deles, e aí a gente entendeu o que era magnetismo de verdade, porque até então foi criada uma ritualística dentro do centro espírita, de um passe que não chega muitas vezes a 1 minuto, e chamaram isso de magnetismo. Não é. Tá? O magnetismo é muito mais do que isso. É tanto que, se a gente observar os irmãos da Umbanda, por exemplo, quando chega uma entidade e começa a trabalhar, eles passam muito tempo trabalhando e usam as técnicas magnéticas. Então, é interessante como os irmãos sabem, estudam o magnetismo lá, e nós aqui, encarnados, não fazemos a nossa parte, né? Então, ficou, de certo, no século XIX, parado lá, o magnetismo lá na França, e a gente não trouxe para o Brasil. E isso tem uma consequência muito grave, porque a gente acabou se distanciando da ciência espírita, porque o magnetismo é a ciência espírita. Quando a gente trabalha não só a cura, mas o transe e o principal, sabe, Marcel? O principal para o magnetizador espírita, que Allan Kardec criou, tá? Allan Kardec foi que criou o magnetizador espírita. Para o magnetizador espírita, o foco, o essencial para ele, é tratar as obsessões. Sim, sim. Ajudar no tratamento da obsessão. Então, Sim. a gente perde uma ferramenta para desenvolver a mediunidade, que a gente vai ver isso hoje aqui também. Uma ferramenta para trabalhar o transe, descobrir as pessoas que são sensitivas, seja médium, seja sonâmbulos, porque o sonâmbulo não é um médium, tá? É uma emancipação da alma. Existe médium sonâmbulo também, existe, mas a maior parte dos sonâmbulos são de ordem anímica, que foi outra coisa que foi altamente bombardeado no movimento espírita, a questão do animismo. O animismo, se a gente for estudar uma obra de Gabriel Delane, o animismo é uma coisa natural que faz parte do processo. Animismo e espiritismo. Pois é. Então a gente vê o quanto a gente está distante de Kardec. Por quê? Porque a gente não sabia o que era magnetismo. Então, a partir de agora, não tem mais desculpa. A gente está no século XXI, já tem várias obras traduzidas do francês para o português, tem diversos magnetizadores ensinando, entre eles o próprio Giacomello, ensinando, praticamente pegando na mão da gente, mostrando como é que faz. E agora não tem mais desculpa não, meu amigo Maciel. A gente tem que botar a mão na massa, literalmente, tá? Seja para trabalhar no tratamento, para ajudar as pessoas nos tratamentos físicos, seja para trabalhar a questão do sonambulismo, para desenvolver, seja para ajudar no desenvolvimento da mediunidade, psicografia, por exemplo, a gente vai ver isso hoje, e seja principalmente para tratar a obsessão. Rapaz, eu acho que uma hora não vai dar, não, viu? Pode se preparar aí. Eu vou aproveitar para lhe passar a palavra definitivamente e fazer uma pergunta que é não é nenhuma dúvida, é um pensamento nosso, como magnetizador, como estudante leigo, mas estudante, e ninguém sabe tudo, né? E fã do Giacomello, e a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de trazer ele aqui já uma vez. Qual é o limite? Qual é o limite e a diferença entre o magnetismo, que é aplicado, muita gente pratica o magnetismo dentro das casas espíritas e nem sabe que está praticando, né? Mas pratica. Né? Entre o magnetismo e o hipnotismo. Qual é a diferença tênue que existe entre esses dois? É engraçado porque a hipnose é filha do magnetismo. Eu costumo dizer, brincando, que é uma filha ingrata, né? Porque hoje a gente vê muitos hipnotizadores falando que fulano era hipnotizador, quando na verdade eles não eram, eles eram magnetizadores. Existe um que é uma figura que é muito citada no mundo da hipnose, eu sei porque eu fiz vários cursos, tá? Estou fazendo, eu acabei de me inscrever num congresso de hipnose. Por quê? Porque eu invisto, eu quero conhecer, eu quero ver novidades, eu quero progredir com o pé de Allan Kardec, né? Então, eu vejo eles falando, por exemplo, James Deon como um grande hipnotizador. E James Deon, no século XIX, mais ou menos 1846, ele foi para a Índia e lá ele fazia cirurgia usando magnetismo. Ele era magnetizador, ele não era hipnotizador. Colocava a pessoa no transe profundo
entrava no estado de letargia, ele retirava tumores, fazia cirurgias extraordinárias, amputações, mais de 20 casos tem registrado no livro dele. Eu até peço carecidamente que Jacó traduza com sua equipe, porque só tem em inglês, e a gente traduz no Google, fica aquele meio Frankenstein, mas dá para entender. E ele trabalhou muito usando essa tecnologia da época, que era o magnetismo, para colocar as pessoas, né, nesse estado de insensibilidade e aí fazer as cirurgias. E o mais fantástico, sabe, Marcel, é que as pessoas se recuperavam muito mais rápido quando elas eram magnetizadas. Não é fantástico isso? Pois é, rapaz. Pois é. E é bom entender, e eu gosto de fazer essa ligação, porque existe muito tabu dentro do movimento espírita, né? Ah, você não pode fazer isso. Ouvi, rapaz, o Papa do Espiritismo falando na palestra dele lá, dizendo que você não pode usar técnicas da apometria numa reunião mediúnica, porque numa dessas técnicas você pode encapsular o espírito e mandar para o centro da Terra. Amigo, o conhecimento é neutro. O conhecimento é neutro. A responsabilidade é de quem usa o conhecimento. Assim é o magnetismo, assim é o hipnotismo, assim é o espiritismo. Tem gente boa e tem gente que não é boa. Faz parte. Mas, meu irmão, obrigado por tirar minhas dúvidas. No decorrer da sua palestra, eu vou aparecer de novo. Tá, Okay? joia. Vamos em frente. Você vai tocar o barco aí agora sozinho. Valeu. Certo. Então, aí está o nosso cartaz, né? Lembrando, e já pode passar aí, porque é a divulgação do nosso cartaz, que eu agradeço demais, né, esse convite da Casa de João Irmão Francisco. Então, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando o nosso conhecimento, né, com vocês, o pouco que a gente sabe. Então, a gente começa com essa apresentação para vocês, né? Quem está aqui no Instagram acompanhando, depois eu passo para vocês também. Mas é o antigo egípcio, tá? Os artigos, né, egípcios sabiam sobre o magnetizar. Tá? Então, o que acontece, né? Esse artigo foi colocado no Jornal de Estudos Psicológicos, ou seja, no Jornal Espírita, né, o Jornal da Revista Espírita, na verdade, né, Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita, de 1865, tá? E ele mostra uma imagem aí, vocês podem ver essa imagem, que está no Louvre, que é um museu muito famoso na França, em Paris, e tem uma imagem aí que é uma pessoa deitada numa, como fosse uma maca, né, no antigo egípcio, no Egito isso, tá? E tem duas pessoas magnetizando, observe. E, inclusive, o próprio magnetizado também está colocando a mão na altura do frontal aqui, ok? Então, veja a ação magnética nas pernas e também na cabeça da pessoa que está sendo magnetizada. Veja que já naquela época, no Egito, já tinham magnetizadores. Pode passar, meu amigo. Então, isso tudo a gente pode lembrar, né, que Allan Kardec falou muito sobre magnetismo. Observe aí o Magnetismo e Espiritismo, um artigo, o último artigo de março de 1858, no primeiro ano, tá, da sua revista espírita. Allan Kardec, eu peguei alguns pontos aqui essenciais para a nossa abordagem de hoje. Ele diz assim, Allan Kardec diz assim, no final, é o artigo dele, tá? Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo. Todos, Allan Kardec disse aí, tá? Admitem a sua ação nos fenômenos do sonambulismo. Reconhecem como manifestação da alma, né? Então, você observa claramente que Allan Kardec, ele já tinha o conhecimento do magnetismo, quando na introdução do Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, em 1860, ele coloca que estudou o sonambulismo por mais de 35 anos. Então, observe o quanto de conhecimento ele já tinha, porque o sonambulismo é uma das partes mais complexas do magnetismo. Continuando, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso dessa última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Então, o magnetismo não só preparou o caminho do espiritismo, mas também deu uma abertura para o conhecimento do espiritualismo. Tá? Então, é certo que o magnetismo foi uma ferramenta fantástica para que as pessoas começassem a entender
que existia alguma coisa além da matéria, tá? Uma coisa sutil, digamos assim. E foi os primeiros ensaios sobre o perispírito, tá? Existia um magnetizador muito famoso, que a gente vai ver nessa noite de hoje, chamado Coronel Alberto de Rochas, que fez experiências incríveis com sonâmbulos. Por incrível que pareça, aqui no Brasil tinha sonâmbulos no século XIX. Médiuns e sonâmbulos também. Existiam sonâmbulos e tinham médiuns também. Então, só que tinha um magnetizador que magnetizava o sonâmbulo, né, sonâmbula ou sonâmbulo, e eles usavam para trabalhar na questão dos tratamentos de saúde. A gente vai ver isso hoje aqui. Então, continuando, pode passar, meu amigo. Então, continuando o mesmo artigo, tá? Uma justa homenagem aos homens de convicção que afrontaram o ridículo, o sarcasmo e os dissabores, devotando-se corajosamente à defesa de uma causa toda humanitária. Allan Kardec estava se referindo aqui aos magnetizadores. O futuro fará justiça, ela colocará os nomes do Barão do Poté, diretor do Jornal do Magnetismo, do senhor Melet, diretor da União do Magnetismo, que era outro jornal, ao lado dos seus ilustres predecessores. O Marquês de Pessegui foi o discípulo direto de Mesmer, tá? E ele trabalhou muito essa questão do sonambulismo. E o sábio Deleuze. Minha gente, para que Allan Kardec coloque como sábio, é porque, de fato, era uma pessoa muito importante no âmbito do magnetismo. Então, o sábio Deleuze, na época em que Allan Kardec começou a estudar o magnetismo, ele, por coincidência, né, o Deleuze, ele tinha acabado de lançar uma obra chamada Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal. E Allan Kardec se depara com essa obra na França e começa a estudar de forma profunda sobre o magnetismo, daí porque ele era um estudioso sobre essas questões, e isso fez com que ele pudesse se preparar para o futuro, né? E o futuro foi o quê? O futuro foi ele pegar esse conhecimento do magnetismo e criar uma nova ciência junto com a ciência magnética, que é a ciência espírita. Vejamos, muita gente questiona a nossa colocação de como ciência, mas nós estamos nos referindo aqui a uma ciência toda espiritualista, diferente dos moldes da ciência que a gente conhece. Tá? Isso não impede de um dia a gente fazer ciência, tá? Mas de certo que precisamos, com certeza, retomar todo esse conhecimento para começar a fazer ciência dentro do espiritismo, que no movimento espírita, infelizmente, a gente não vê, raramente, né? Vejamos, continuando a apresentação. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo popularizado ficou ao pé da ciência oficial, onde dela já se fala aos cochichos. Esse vocábulo já passou à língua comum, que era o vocábulo magnetismo, tá? Que, inclusive, hoje, infelizmente, tem algumas pessoas que querem tirar esse vocábulo, até querem tirar da obra de Kardec o nome magnetismo. Olha que absurdo, né? Já não afugenta, mas quando alguém se diz magnetizador e não lhe ri mais no rosto. Por quê? Porque, naquela época, graças a, principalmente, o seu Barão de Poté, porque, inicialmente, Mesmer fez toda uma abordagem, ele foi para a Academia de Medicina Francesa, né, em Paris, apresentou, houve uma comissão, a comissão fez todo o processo julgador, inclusive, entre os responsáveis por essa comissão, era o Lavoisier, né, da química. E no final, qual foi o relato, né? Qual foi o veredito, digamos assim? Foi que o magnetismo funcionava, até porque havia muito trabalho com questões psicológicas das mulheres, principalmente, né? Que estavam internadas nos hospitais por questões psicológicas. Então, sonambulismo, eles trabalhavam muito com sonambulismo e tal. E aí eles disseram assim: bom,
o magnetismo funciona, mas como a gente não consegue provar a existência do fluido magnético, eles simplesmente jogaram fora esse benefício. Mesmer ficou triste, foi embora, mas, mesmo assim, muitos médicos continuaram a magnetizar, né? Mesmer desencarna, vai embora em 1815, mas em 1820, o Barão de Poté retoma essa mesma comissão e faz justiça a Mesmer. Ele apresenta na França, faz uma segunda comissão de médicos lá na França, e aí o magnetismo vem com toda a força, já tinha muitos magnetizadores já, por toda a França e por que não dizer em todo o mundo, né? Inclusive na Europa mesmo, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, tá? Na América tinha, inclusive aqui no Brasil. Temos registros em jornais. Em 1836, tínhamos magnetizadores e sonâmbulos aqui no Brasil. Né? Aí fica aquela questão, meu Deus, onde é que esse povo parou, né? Existiu também um relato no jornal de um magnetizador e sua irmã, né, Giacomo e a Lucrécia, em 1856 aqui no Brasil, tá? Antes de Allan Kardec lançar o Livro dos Espíritos, já tinha magnetizadores e sonâmbulos aqui no Brasil. Então veja quanto essa questão do magnetismo foi ridicularizada, né? Hoje a gente está começando a rever, por quê? Porque existem as práticas integrativas e complementares do SUS, que colocam o magnetismo naquele viés lá, porque tem a acupuntura, tem o reiki, tá? Que é outra forma de tratamento, e o magnetismo entra na imposição de mãos. Então, hoje, não existe mais desculpa. Inclusive, o próprio SUS já aceita o magnetismo. Pode passar, meu amigo? Passando aí para a próxima. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês a cura do próprio Allan Kardec através de uma sonâmbula. Não sei se vocês já ouviram falar. Sempre nas minhas palestras, sempre eu falo sobre esse caso, porque é muito interessante. Na Revista Espírita de 62, Allan Kardec disse que mais ou menos 10 anos antes disso, ele teve um problema sério na visão e procurou o melhor médico, que inclusive era professor, na França, e lá ele foi diagnosticado como amaurose e que ele deveria ficar conformado, ou seja, ia ficar cego, né? Então, ele pegou e foi procurar as práticas integrativas e complementares na época dele, que eram os sonâmbulos. Então, ele foi se consultar com a sonâmbula, ela em transe, né? Como é que funcionava? Então, magnetizava a sonâmbula, ela entrava em transe, entrava em contato ou entrava em relação magnética com o homem que ia ser diagnosticado, no caso Allan Kardec, a visão dele, e ela disse que não era uma amorose, era sim uma apoplexia, que é uma inflamação na vista, na visão, e que se não cuidasse ia se tornar realmente uma amorose, ok? Então veja que a sonâmbula, que não é médium, tá? Era uma sonâmbula, ela faz o diagnóstico. Pode passar, por favor? Então, faz o diagnóstico e vejamos o que é que ela diz sobre essa questão. Porque os sonâmbulos muitas vezes têm o poder de prever o futuro. Então, ela sabia quanto tempo ele ia passar, tá? Declarou responsável pela cura, ela ia tratar ele. Como é que era o tratamento magnético na época? Os mesmos tratamentos que a gente usa hoje. Os passes magnéticos, né? No caso, na visão. E também a magnetização da água. Ok? Era a forma deles trabalharem. E ela disse assim: em 15 dias, disse ela, experimentareis uma discreta melhora. Porque na época ele não conseguia nem reconhecer as pessoas que estavam na frente dele. Ele ficava olhando assim de perto e não conseguia identificar. Daqui a 15 dias, deu uma discreta melhora. Em um mês começarás a ver. Em um mês. E dentro de 2 ou 3 meses estarás curado. E Allan Kardec cita: tudo se passou como ela previa, e hoje minha visão está completamente restabelecida. Então, veja a capacidade da sonâmbula de fazer também a previsão do tratamento, né? Porque não foi um tratamento só, foram vários tratamentos. E lógico que Allan Kardec teve que fazer o papel dele, teve que fazer a parte dele, que é o quê? Não faltar os tratamentos, porque senão se comprometia. Muitos dos tratamentos que
Edgar Cayce, que era um sonâmbulo muito conhecido nos Estados Unidos, né? Inclusive, até recomendo para vocês ver um documentário no YouTube, O Profeta Adormecido. Fantástico esse documentário, vocês têm que ver. Ele era um sonâmbulo. E muitas vezes ele fazia os diagnósticos, as pessoas mandavam carta para ele, ele fazia o diagnóstico, fazia todo o procedimento da alimentação, a dieta, as substâncias que a pessoa naturais, que a pessoa podia usar para poder se tratar. No entanto, às vezes mandavam uma carta reclamando porque não tinha melhorado. E ele mandava de volta, porque o sonâmbulo não escreve, mas tinha assistente lá, inclusive eles não lembram de nada. Essa é a característica do sonâmbulo. A característica do sonâmbulo é não lembrar de nada após o processo. E mandava, né, a carta de volta, dizendo assim, você não está seguindo à risca o que é a nossa recomendação, seja da dieta, seja das substâncias que ela tem que ingerir, né? Então, veja que a capacidade de um sonâmbulo, né? Pode passar, meu amigo. Com tudo isso estou falando para vocês, para que vocês possam entender o poder do magnetismo. E muita gente fala, né, que Allan Kardec não falava de magnetismo. Falava muito, inclusive na sua segunda obra. A segunda obra que Allan Kardec fez, ele fez primeiro o Livro dos Espíritos, depois ele fez uma obra, porque o pessoal começou a cobrar, queria fazer a prática. E aí ele fez uma obra pequena, para depois ele lançar o Livro dos Médiuns, que foi as instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Então, nessas instruções práticas, a definição de Allan Kardec, tá? Tá lá no livro, pode baixar, vocês podem, tem PDF, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Allan Kardec define magnetismo animal, que nós preferimos, inclusive o Jacó, né? Traduzir para o português fica melhor, mais apropriado, magnetismo humano, para o pessoal não confundir, porque algumas pessoas confundem o nome animal com o reino animal. Na verdade, do latim, quando Mesmer criou, que se refere a ânima, vitalidade. Ok? Já foi colocado o link aí. Muito bem, muito obrigado. Então, Allan Kardec define, pode-se assim definir o que é magnetismo. Ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético. Fluido magnético, fluido vital, são sinônimos, tá? Isso. A ciência, meu amigo Fluidos Vitais, meu amigo Emanuel, né? Lá do Rio de Janeiro, está conosco aqui. Muito obrigado, meu amigo. Exatamente, por mais de 35 anos, Allan Kardec estudou o magnetismo antes de trazer a doutrina dos espíritos, né? Muito bem lembrado. E aí veja que, inclusive, no movimento espírita, as pessoas que traduziram um livro de magnetismo hoje estão dizendo que não é apropriado chamar fluido magnético, que não existe fluido magnético, é tudo sugestão. Fez um curso, sabe, por correspondência, eu acho, de hipnose e acha que é tudo sugestão verbal. Meu Deus, quer dizer que Allan Kardec está errado? Isso é um absurdo. Pessoas que não colocam a mão na massa, inclusive eu disse para ela, tá? Eu disse, olha, vai fazer um curso com o Jacó para tu entender o que é magnetismo, né? Para não estar falando, desculpa, para não estar falando bobagem. Porque quando a gente faz um curso, eu fui várias vezes para o GEAP, fui agora, o último curso que foi antes da pandemia, lá em Palmeira dos Índios, a gente ensina o pessoal a colocar no transe, sem dar nenhuma sugestão, somente com os passes magnéticos, prova cabal da existência do fluido magnético, e as pessoas ficam no estado de catalepsia. Mas, sei lá, a pessoa sugestionava, tá, não sei o quê. Tá, tudo bem, vamos supor que assim seja. Mas eu peguei uma galinha e peguei um galo lá em Fortaleza, né? E a gente magnetizou e ele ficou em catalepsia. Como é que ele entendia a sugestão verbal? Né? Não, foi ação do magnetismo. Podemos magnetizar os animais? Sim, com cuidado, né? Para ele não morrer, como tem um registro lá na Revista Espírita. Vejamos a definição de Allan Kardec de sonambulismo magnético artificial. O que é provocado pela ação de uma pessoa exerce sobre a outra por meio de um fluido magnético que essa derrama sobre aquela. O magnetizador derrama, entre aspas, né? Ele vai aplicar o magnetismo no seu magnetizado. Tá? E ela pode entrar
nesse sonambulismo magnético ou sonambulismo artificial. Pessoas que são sonâmbulos naturais, por exemplo, tem uma criança, passou no jornal, né, e ela caiu do prédio e os pais disseram que provavelmente foi caso de sonambulismo. É muito comum crianças com 12 anos, mais ou menos, assim como médiuns também, que são diferentes, tá? Na mediunidade é diferente do sonambulismo. Mas o sonambulismo natural, mais ou menos nessa idade é muito comum, e a criança caiu do prédio. Ela estava no estado de sonambulismo. Graças a Deus, ela caiu em cima de uma garagem, e a garagem amorteceu, acho que de alumínio, não sei como é que era a estrutura, e ela não bateu nenhuma viga, e ela amorteceu, quebrou realmente algumas partes também, uma altura de 9 metros, né, e nono andar, é muito alto, né, e sobreviveu, fantástico, né, e como é que a gente vai tratar? Tratar com magnetismo, assim como o terror noturno, que é considerado como uma doença no Cadastro Internacional de Doenças, no CID, a gente trata o terror noturno com os passes magnéticos. Por que não o pai e a mãe aprender a magnetizar? A caridade em forma fluida, como a gente costuma dizer. Então, o sonambulismo artificial magnético, nós podemos, tá? De acordo com a pessoa, se ela tiver aquela lucidez, a gente pode, o magnetizador pode ajudar no desenvolvimento desse sonâmbulo, tá? O sono magnético. O sono magnético é a ferramenta desse processo. Olha a definição de sono magnético do senhor Allan Kardec. Atuando sobre o sistema nervoso, o fluido magnético produz em certas pessoas um efeito que se comparou ao sono natural, mas que difere dessas essencialmente em muitos pontos. A gente vai ver mais isso daqui a pouco, quando a gente vai falar com relação ao Leon Denis. Eu ia passando aqui, mas na verdade meu amigo que vai passar. Por favor, passe aí. Então vamos agora estudar com o nosso meu amigo Leon Denis. Leon Denis era médium, mas também Leon Denis era um magnetizador e era um profundo conhecedor. Por quê? Não tem como você ser magnetizador sem ser magnetista. Ou seja, você tem que estudar o magnetismo primeiro. Não adianta ir na boa vontade, na fé cega e botar uma dor de cabeça no meu irmão, né? E deixar a pessoa no estado de catalepsia. Tá? Então você tem que saber como lidar. Isso é uma ciência. Se a pessoa estiver no estado de catalepsia, você tem que usar o magnetismo para tirar ela desse estado de catalepsia. Se você faz os passos lentos ou concentradores, a pessoa pode entrar no estado de catalepsia e dizer para você: eu não estou conseguindo abrir os olhos, não estou conseguindo, né? Às vezes não consegue nem falar, quer falar e não consegue, eu não estou conseguindo me mexer. E aí, o que eu devo fazer? Bom, se eu fiz os concentrados, eu tenho que fazer agora o contrário, né? Desmagnetizar ela, dispersivos, para tirar ela do transe, para tirar ela desse estado de catalepsia. Então, é uma ciência, tá, pessoal? Vamos lá com o Leon Denis, o magnetismo. Nesse livro, Depois da Morte, ele diz assim: seja como for, o magnetismo, depois de ter sido repelido durante longo tempo pelas corporações sábias, começa sobre outro nome, hipnose, a chamar sua atenção. Mas os resultados seriam de outro modo fecundos se, ao invés de operar sobre histéricos, a histeria na época, né, que era uma coisa ligada às mulheres na época, mas depois descobriu que existiam homens também que tinham esse problema, né? Experimentassem pessoas sãs e válidas. Tá? Então, quer dizer, às vezes você usava só para o tratamento, mas aí Leon Denis pede para que a gente use nas pessoas válidas também, pessoas que não estão com problema. Para quê? Vamos ver para quê. O sono magnético, aí ele reforça, o sono magnético desenvolve nos indivíduos lúcidos a faculdades novas, um poder de percepção incalculável. Olha só. O fenômeno mais notável é o da visão a distâncias, sem o concurso dos olhos. Tá? Isso é uma habilidade do sonâmbulo. Existem pessoas que nem sabem que tem essa faculdade. Um sonâmbulo pode orientar-se durante a noite, ler e escrever de olhos fechados, entregar-se aos trabalhos mais delicados e mais complicados. Não é fantástico isso? É uma ferramenta de luz, realmente, tá? Não só para tratamento das pessoas, como a sonâmbula que curou Allan Kardec, mas também para fazer diversas pesquisas, tá? Nos Estados Unidos, tem sonâmbulos e médiuns lá nos Estados Unidos que trabalham para a investigação de crimes.
para encontrar o corpo de alguém que desapareceu, encontrar o assassino. Então, é extraordinário esse tipo de trabalho, né? Essas possibilidades da ciência espírita, né? Por que não dizer assim? Então, veja o quanto nós temos que estudar e colocar em prática essas questões. Vamos continuar. O magnetismo, aí já no outro livro, tá? No Invisível. O magnetismo não se limita unicamente à ação terapêutica, mais uma vez, Leon Denis reforçando. Tem um alcance muito maior. É um poder que desata os laços constritores da alma, descerra as portas do mundo invisível. É uma força que em nós domita e que, utilizada, valorizada por uma preparação gradual, por uma vontade enérgica e persistente, nos apresenta, nos desprende do besedume carnal, nos emancipa das leis do tempo e do espaço, nos dá poder sobre a natureza e sobre a criatura. Leon Denis. Porque os sonâmbulos, eles conseguem, muitos deles, desvendar o futuro. O passado é fácil. Naquele documentário que foi colocado aí, o link, né? O Profeta Adormecido, ele fez muitos relatos, o Edgar Cayce, inclusive ele era evangélico, fez muitos relatos de vidas passadas dele, no Antigo Egito. E ele entrava em parafuso, porque em transe ele falava sobre a reencarnação. E quando ele acordava, o povo falava, olha, você falou sobre a reencarnação. Ele disse, como eu posso falar de reencarnação se eu sou evangélico? Ele entrou em um certo parafuso. Mas o mais extraordinário é que ele previu, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, a união das três nações mais fortes na época, Alemanha, Japão e Itália. Ele fez essas previsões, tá? Antes de acontecer. Ele previu a queda da Bolsa de Valores, em 1929. Agora, ele errou muito também, assim como os médiuns erram. Eu não posso tomar as informações mediúnicas como verdade absoluta porque veio de médium tal. Eu tenho que passar pelo critério da razão, como pede Allan Kardec. Para daí eu não estar fazendo um absurdo, né? Como Allan Kardec diz na questão 555 do Livro dos Espíritos, né? A gente, às vezes, começa a acreditar em ridículas crendices. E muitas vezes até uma criança não vai acreditar naquilo, e a gente começa a acreditar. Isso é um absurdo, a gente tem que passar pelo crivo da razão. Vamos passar, meu amigo. Pode continuar. Meu Deus, esse tempo não ajuda, né? Fenômenos do transe ou do sonambulismo, continuando no Invisível com Leon Denis, em seus diversos graus, os sentidos materiais vêm a ser, pouco a pouco, substituídos pelos sentidos psíquicos. Os meios de percepção e de atividade aumentam em proporções tanto mais considerável quanto mais profundo é o sono. Ou seja, quanto mais se aprofunda, tá, nessa questão do sono magnético. Mais completo desprendimento do perispírito. É tão interessante essa questão, porque Allan Kardec registra que uma das primeiras formas deles pesquisarem o perispírito foram usando os sonâmbulos. Tá? Então, o magnetizador esse sonâmbulo, vocês podem muito bem ver isso na obra de Alberto de Rochas. Pode passar, meu amigo, que ele fez muitas pesquisas com sonâmbulos. E aí, nosso amigo, né, pode dizer assim, né, amigo Alberto de Rochas, um magnetizador espírita, Alberto de Rochas, ele diz o seguinte: o hipnotismo, até aqui, só estudado oficialmente, é apenas um vestíbulo de um vasto e maravilhoso edifício já explorado, em grande parte, pelos antigos magnetizadores. Então, os magnetizadores clássicos já tinham um grande conhecimento sobre as questões do fenômeno do sonambulismo. Foi ele que preparou Allan Kardec para entrar no mundo novo da mediunidade, que não era nova, mas ele conseguiu fazer de forma mais científica para a época, né? Meu amigo, pode... Meu irmão, não podia me furtar agora de fazer um breve comentário sobre tudo isso que você está falando aqui. As nossas experiências
nas reuniões mediúnicas comprovam tudo isso aí. Sim, Exatamente é o que você está dizendo, é o que acontece na prática. De tudo que você disse aí é o que acontece. O doutrinador, através da imposição da mão do passe, induz o médium a entrar num estado de êxtase que provoca o desdobramento, né? Entra numa situação. Tudo que você está falando aí é o que a gente vê. Como o movimento espírita pode negar isso, meu amigo? Como? pode negar e deixar de utilizar. Você está falando aí de técnicas, porque você é magnetizador e está usando essas técnicas na mediúnica, mas tem gente que não conhece essa questão de você fazer uma imposição aqui para ajudar, uma imposição aqui para ajudar na comunicação. O irmão está querendo falar e não consegue. Você vai lá, o magnetizador vai lá e ajuda no processo. Né? Então, veja que são técnicas simples, ou o espírito não quer ir embora, fica rindo de todo mundo da mesa, né? Fica rindo, e você, como magnetizador, dá uns belos dispersivos, dá um sopro aqui no frontal e o médium volta e o espírito vai embora. Então, coisas tão simples, magnéticas, e a gente perde por não querer estudar, por algum preconceito ou por desconhecimento mesmo, por ignorância, né, meu amigo? É isso aí, meu irmão. Siga adiante, siga adiante. Vamos em frente. Pode passar. Então, aqui eu quero fazer uma diferenciação entre médiuns curadores e entre magnetizadores. Esse homem era um médium curador. Diferente do médium, esse João de Deus, que inclusive é tema aí, né, de abordagens e tal. O João de Deus não era um médium curador, tá? Médium curador era esse aí, ó. João Jacob, ele era um médium curador. Allan Kardec registrou. Ele não incorporava ninguém, tá? Ele fazia ali os seus tratamentos, fazia suas orações. Essas mães aí que estão com a garrafinha aí, ó, tá vendo a garrafa? Cheia de água. Para quê? Para que o médium curador pudesse magnetizar essas águas. Ele magnetizava as águas. É outra coisa que a gente perde no movimento espírita. Quem é que está magnetizando as águas? Não, bota ali os espíritos magnetizam. Não faça isso, é uma maldade. É uma maldade. Como é que os espíritos vão magnetizar essas águas, pelo amor de Deus? Eu não estou dizendo que é impossível, mas é muito complicado, é muito melhor ou o magnetizador, ou se for o médium curador, que é raríssimo ter médium curador. Tá? O que a gente vê nos centros espíritas hoje são médios que incorporam entidades, e essas entidades aqui são magnetizadores e faz a cura. Mas esses não são médios curadores. Percebe a diferença? Esse médium curador, ele não recebia nenhum espírito. Ele ia lá, fazia suas orações, sua imposição ali naquela hora, e a pessoa era curada instantaneamente. Tinha pessoas também que não eram curadas, tá, pessoal? Allan Kardec faz uma lista de milhares de pessoas, dessas milhares, alguns recebiam curas na hora, outros melhoravam um pouco e outros não tinham feito nenhum. Tá? Não garante, assim como o magnetismo, só que no magnetismo tem uma questão. Você pode, ao longo do tempo, como Allan Kardec diz no livro dos médios, né? Onde é que eu vejo isso? Médio curador e magnetizador. Livro dos médios. Vai lá no item 175, só o médio curador. Vai lá no item 176, só o magnetizador. Isso não quer dizer que o magnetizador vai trabalhar sozinho, assim como o médio de cura também não trabalha sozinho. Na hora que ele faz a sua emissão fluídica, e aí o médio de cura precisa ter uma moral. Por isso que eu digo que João de Deus não tinha essa moral toda, né? Daí a gente vê aí as notícias que aconteceram, absurdas. O Kosovo, não. Tinha uma moral extraordinária. Esses médios de cura têm uma grande moral. E essa moral é que faz com que o seu fluido, com esse poder moral, digamos assim, sejam mais sutis e a espiritualidade possa trabalhar mais eficientemente. Mas você não se preocupe se ainda você não chegou a esse patamar. Você pode ser um magnetizador. É mais demorado, é um tratamento longo, né? Como Allan Kardec coloca no 875, falando sobre os magnetizadores e os médios curadores, ele diz assim, o magnetismo é um tratamento contínuo, né? Regular, metódico, ou seja, você precisa conhecer. Não tem como você, como volto a dizer, não tem como você ser magnetizador sem ser magnetista, você tem que estudar antes. E aqui é um médium curador, tá? Diferente, volto a dizer, do que a gente vê no movimento espírita aí. Pode passar, meu amigo. E aqui a gente tem um caso aqui de catalepsia, né? Esse senhor lá de Belém do Pará. Essa senhora que está deitada,
ela também de Belém, e essa é uma médica também, que está magnetizando, colocando lá no sono magnético. Vocês podem encontrar isso no meu canal, Portal de Magnetismo Humano. E essa imagem aqui foi feita em Natal, nessa pintura, na casa lá, com Laelder. E nessa casa tinha uma médium, essa médium ficou sentada no banco e recebeu alguém, né, uma entidade lá, conversando, e disse, olha, eu quero meu buquê. E quando eu fui, quem estava fazendo treinamento de psicografia, tá? E psicopictografia. E quando eu fui ver lá na mesa, tinha esse buquê. Confirmando, né? A médium não estava, ela estava distante, estava sentada num banco, mais distante um pouco. Ela não viu essa imagem. Confirmou a questão mediúnica aí. Pode passar, meu amigo. Então, um pouco do nosso trabalho no Brasil. Essa é uma médium sonâmbula que a gente encontrou, Lara, ela é católica, a gente encontrou na Universidade Federal de Campina Grande. Ela faz enfermagem, a gente faz os treinamentos com o pessoal de enfermagem, é o curso que é mais aberto, medicina não aceita tanto, nem psicologia, mas enfermagem, lá onde eu trabalho na UFCG, a gente encontrou essa médium sonâmbula, a gente já fez várias sessões, e ela não sabia que tinha essa faculdade. Graças ao magnetismo, descobriu, né? Então, Allan Kardec fala o seguinte, Sentido Psíquico, na Revista Espírita, 1865, diz assim, nesse estado, a alma não percebe mais pelos sentidos materiais, mas, se assim nos podemos exprimir, pelos sentidos psíquicos. É por isso que suas percepções ultrapassam os limites ordinários, os limites comuns. Seus pensamentos agem sem interseção do cérebro, razão porque desdobram faculdades mais transcendentes que o estado normal. Então, muitas vezes a pessoa está ali, parecendo que está dormindo e está dando informações extraordinárias sobre questões tanto do âmbito espiritual, como também à distância, verificando situações, observando, no caso aí, descrevendo problemas com relação à saúde de alguém à distância, e por aí vai, né? Pode passar, meu amigo. Também fizemos um trabalho na Universidade Estadual de Campina Grande com o pessoal de fisioterapia. Allan Kardec, continuando na obra dele, naquela segunda obra que eu falei para vocês, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Allan Kardec começa a descrever os patamares de transe. Estado de transe mais profundo, o êxtase, tá? Estado de transe intermediário, o sonambulismo, e o estado de transe superficial, que seria a catalepsia e a letargia. Nos nossos cursos, geralmente, a gente mostra para o pessoal como eles utilizaram o sono magnético para botar nesse primeiro estágio, que é o estado de catalepsia e letargia. Depois, com mais tempo, as pessoas vão só aprofundar mais esse transe para poder chegar no sonambulismo. Tá? Pode passar, meu amigo. Então, mais uma vez, lembrando de Gabriel Delane fala nessa obra aqui, ó, Evolução Anímica, que eu não sei porquê, por cargas d'água, que no movimento espírita criaram uma verdadeira oposição ao animismo. Né? O animismo é como se fosse uma coisa de outro mundo, uma coisa errada, nada disso. O animismo é uma coisa natural, até porque as faculdades anímicas, ou a faculdade de emancipação da alma, ou do encarnado, são anímicas. Então, e também não existe mediunidade 100%. Tá? Sempre vai haver uma parte, uma parcela do encarnado, do médium em si. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Tá? E porque também a gente tem que observar as questões anímicas, tá? Que é de ordem do próprio médium, como também a interferência de alguns espíritos. Tá? Mas nessa obra, ele fala sobre como colocar as pessoas em transe. Tá? E ele diz assim, princípios, as principais formas de provocar o sonambulismo. Então, ele fala das ferramentas aí. Uma delas é a hipnose. Ok, pessoal? Então, a hipnose. Então, você pode também usar a sugestão verbal. A constrição dos polegares, ou seja, você apertar o polegar de alguém para entrar em relação com ela, tá? Os passes magnéticos, ele cita aí como uma forma de colocar nesse estado de sonambulismo. A sugestão, tá? Que é a sugestão verbal, tá? Então, tudo, e algumas pessoas também, por exemplo, o Abade Farias, ele olhava para a pessoa, olhava bem de forma ostensiva, né, para a pessoa, olho no olho, e dizia, durma, bem rápido e forte, umas 2 ou 3 vezes, e às vezes algumas pessoas entravam no sono magnético nessa hora, entravam em transe, né?
E ele confirma aqui, né, na evolução anímica, nesse livro Evolução Anímica, ele confirma que após essas sessões, após a primeira sessão, na segunda, na terceira sessão, já fica mais fácil entrar em transe. Por questões óbvias, que é a questão da relação magnética que vai sendo estabelecida, assim como uma confiança que você acaba adquirindo, né? Você vai confiando mais e mais no seu magnetizador, no seu hipnotizador, tá? Lembrando que se alguém tiver em transe e disser eu quero voltar, eu quero acordar, enfim, se disser que quer, faz isso, tá? Tira a pessoa do transe. Como é que tira? Seja pela sugestão verbal, ok? Seja pela desmagnetização, usando os longitudinais. E aí, até esqueci de colocar aqui na revista de 66, Allan Kardec ensina como tirar do transe soprando na testa. Tá? Ele registrou isso na revista Espírita também. Ok? Sem problema, meu amigo Helder chegou agora no Instagram. Pode passar, meu amigo? Pode passar. Vamos ver se a gente consegue. Isso. Então, no livro dos médiuns, no item 206, Allan Kardec fala: algumas vezes basta mesmo que um médium magnetize com essa intenção a mão e o braço daquele que quer escrever. Então, alguém está no desenvolvimento mediúnico, tá? A gente vê as pessoas fazendo desenvolvimento mediúnico, lendo o livro dos médiuns, que é fundamental ler o livro dos médiuns, passa 5 anos lendo o livro dos médiuns, não tem uma prática. E aí Allan Kardec ensina na prática como é que você pode magnetizar o braço com essa intenção. E a gente faz vários eventos, já foi para muitas partes do Brasil ensinando, magnetizando o braço, e a gente descobre médiuns que nem sabia que tinha faculdade, pessoas com 3 anos de casa espírita, 5 anos de casa espírita, e não sabiam que tinha faculdade. Por quê? Porque a gente não lê Allan Kardec e vê que precisa de um magnetizador. Não raros até limita-se o magnetizador a colocar a mão no ombro, porque o tato, a ligação, o pegar, o toque, também é uma magnetização forte. Tá? Mas se você não quiser tocar, você faz os passos magnéticos. Tenho visto escrever prontamente sobre essa influência. Allan Kardec registra aí, gente, livro dos médios, tá? Livro dos médios. Por favor, vamos estudar Allan Kardec. A gente pode ajudar as pessoas a desenvolver a mediunidade, sem medo de ser feliz. Pode passar, meu amigo. É importante que seja um magnetizador espírita, por quê? Porque ele tem que estudar magnetismo e ele tem que estudar o espiritismo para saber todas essas vinculações. Se eu pegar um magnetizador que não tem esse conhecimento espírita, vai ficar aquém do processo, né? Pode passar. Pode passar, meu amigo. Como é que estamos aí? Pode passar. Então, aqui nós podemos ver, pode passar. Na obsessão, como é que a gente sabe? Porque, assim, a possessão, né? Que Allan Kardec depois, ele observa que, ele antes dizia, né, pelo menos no livro dos médios, ele dizia que não existia possessão, mas depois ele vai lá na Revista Espírita e coloca, e também na Gênesis, coloca a possessão como uma possibilidade. Mas ele diz assim, na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom, que queira falar. Então, às vezes acontece, tá? Que um espírito bom tome o médium, né, digamos assim, mais ostensivamente, para impressionar mais as pessoas. Até muda o semblante, muda a voz, tá? A postura, o olhar. É bem interessante esse fenômeno, tá? E o médium fica emancipado, também acompanhando a palestra para poder aprender, né? Isso aí está registrado na Gênesis, capítulo 14, falando sobre fluidos, que é um capítulo fundamental para quem é magnetizador. Pode passar. Passando para a próxima. E aí, o registro da criação de Allan Kardec do magnetizador espírita. Isso na Revista Espírita, está na Revista Espírita 62. Isso tem também uma citação no Evangelho segundo o Espiritismo, na prece aos obsidiados. Tem registros também em obras póstumas, mas especificamente eu peguei aqui
dezembro de 1862, Allan Kardec diz: daí segue que um magnetizador comum que agisse maquinalmente, ou seja, só com os passes, sem ter o conhecimento, tá? Para magnetizar pura e simplesmente, produzisse um pouco ou nenhum efeito. É absolutamente necessário um magnetizador espírita que age com o conhecimento de causa, com a intenção não de produzir, porque tem 3 intenções, tá, pessoal? Tem de produzir o sono magnético, que ele está falando de sonambulismo, produzir a cura orgânica, tá? E também tem para tratamento da obsessão, ok? O pessoal aqui do Instagram vai cair, mas eu volto daqui a pouco, tá, pessoal? Não tem sem problema. Então, veja as possibilidades que nós temos de um magnetizador espírita para tratar, para ajudar na questão da obsessão. Lógico que a gente tem que ter o magnetizador para ajudar organicamente a pessoa que está sendo obsidiada e tem que ter um médium confiável, como dizia Allan Kardec, um médium confiável, ok? Um médium confiável para que ele possa evocar para a educação moral do nosso espírito obsessor, perseguidor, tá? Beleza? Meu irmão, aproveitando para lhe dar um tempinho aí para o pessoal do Instagram retornar, Isso. certo? Tá, joia. É muito bom, espetacular, magnífico. Eu que agradeço. Sem adjetivo, ouvir essa explanação sobre Kardec. Infelizmente, no movimento espírita, Kardec está meio que deixado de lado, né, em alguns pontos que são de interesse. Eu costumo dizer também que alguns espíritas parecem nossos irmãos evangélicos, que só leem um pedaço da Bíblia que lhes interessa, né? O resto não como querem convém, saber. né? Como convém. É impressionante. Não é para o nosso crescimento moral, porque Allan Kardec deixa bem claro isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, ó, tem os dogmas da fé que a gente não vai se meter com isso. Isso é papel da religião. E cada um que encontre a sua religião. Porque, diferentemente do entendimento que a gente tem aqui no Brasil, a gente tomou e transformou o Espiritismo numa religião. Como eu falei para você no início, isso teve um lado positivo, foi preservar a doutrina, de certa forma, meio capenga, mas preservou, mas teve um péssimo resultado, que foi a questão da gente se distanciar da ciência e da filosofia. Isso foi um péssimo negócio para a gente. Então, essa questão de ver, assim, por exemplo, questão doutrinária da igreja, dos dogmas, do corpo de Jesus, esse tipo de coisa que fica aí moendo no movimento espírita, quando a gente vai ver, não serve para nada, desculpe, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Nosso propósito é outro, nosso propósito é de transformação moral. Allan Kardec disse assim, ó, pega lá a parte do evangelho e pensa as mensagens morais e não ficar discutindo dogma, se é reencarnação, se não foi reencarnação. Não, deixa o pessoal da religião cuidar disso. Nós é que temos que avançar nesse processo. A gente tem que se focar em quê? Focar na mediunidade, focar na obsessão. Por quê? Porque os padres que fazem, por exemplo, o exorcismo, era para poder serem doutores, conhecer o espiritismo, para poder fazer não o exorcismo, mas fazer uma sessão mediúnica de qualidade, em vez do irmão evangélico ficar expulsando espírito, prendendo espírito, conversar com esse irmão como um espírito que viveu na Terra normalmente, naturalmente, sem criar essa questão de Satanás, de espírito do mal. Isso não existe. Existem pessoas que são ignorantes, assim na Terra, como também na espiritualidade. Só isso. A diferença é só porque está sentado fora do corpo. Não é? Então, veja quanto a gente pode ajudar os irmãos de outras religiões. Então, na Viagem Espírita, no livro Viagem Espírita de Allan Kardec, Allan Kardec registra até o muçulmano espírita. O muçulmano que era espírita. Ótimo, sem problema. Né?
Então, você pode ser um católico espírita? Sim, pode ser um católico que estuda o espiritismo sem problema, sem medo de ser feliz. Pode ser um bandista espírita? Deve, porque o irmão da Umbanda tem um conhecimento prático gigantesco. Se ele começar a estudar, ter essa base dela, base prática, junto com o conhecimento espírita, ele decola. Ainda digo mais, muitos dos irmãos que chegam na casa espírita, que são médios muitas vezes preparados, vieram da Umbanda. Isso é fato. Eu já vi vários amigos meus. Quando eu vejo assim, esse médium, um médium muito preparado, eu converso com ele, você veio da onde? Não, porque antes eu trabalhava na Umbanda assim, assim. Ah, agora eu entendi. Porque a gente não tem prática. Então os irmãos têm que ir para a Umbanda para poder fazer prática, porque virou só infelizmente, palestra, viu? Palestra, aqueles Infelizmente. mais religioso, e a gente perdeu a ciência, né? Pega um médium que chega, lógico, chega na casa com a mediunidade pouco educada, muita aflorada, mas pouco educada, aí diz o cara, não, você vai ter que fazer o ESD 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter que fazer o GI 1, 2, 3, 4, 5. Vai passar 10 anos estudando para poder... Estuda o livro dos espíritos 5 anos, livro dos médios 5 anos, desencarna e não faz nada. Pois tem gente de centro espírita que nunca viu uma comunicação mediúnica, isso é um absurdo. É verdade. É verdade. Então, um irmão aqui que botou a nossa realidade. O Elias Inácio botou esse comentário aí. Sim. Porque ainda hoje tem o magnetismo, magnetização, magnetizador, quando na atualidade esse termo não são mais reconhecidos como significados. Ah, tá. Essa questão de falar magnetizador, eu falo magnetizador, Jacomelo fala magnetizador, para a gente não misturar as coisas. Está registrado na Revista Espírita, está registrado nas obras de Allan Kardec, magnetizador, magnetismo. Então, cabe a nós estudar essa ciência e não querer arrancar ela da obra de Kardec, que isso é um absurdo. Você pode falar energia, você pode falar fluido vital, você pode falar fluido magnético, como você queira. Mas não venha tirar o nome magnetismo, nem tirar o nome magnetizador, não, porque o pessoal não sabe o que é. Isso vai criar uma confusão gigantesca. Como a gente vê hoje pessoas no movimento espíritas que são aplaudidas de pé no Sudeste, que inclusive traduziu o livro de Mesmer, dizendo que o fluido vital não existe, o fluido magnético não existe. Isso é um absurdo, isso é uma ignorância da mais grave. Então, eu prefiro falar o nome da época dos magnetizadores clássicos. Magnetizador, magnetista, fluido magnético, fluido vital, para não haver confusão, já que o movimento espírita passou quase um século nessa ignorância de saber o que é magnetismo. Então a gente tem que falar magnetismo sim, nada de mudar o nome, porque Allan Kardec assim colocou nas obras. Se vocês por acaso acharem que esse nome não é muito apropriado, mas lembre-se, se você é espírita, lembre-se de citar isso. Allan Kardec falava magnetismo assim, assim, assim. E não venha mudar de nome, dizer que é hipnose, dizer que é outra coisa, não. Tá? Quanto mais a gente estuda Allan Kardec, eu, pelo menos, tenho 32 anos de espiritismo. Tenho 5 anos de Allan Kardec, de magnetismo, desculpa. Tenho 5 anos de magnetismo. E eu vejo o quanto eu perdi de não ter começado com magnetismo. E aí a gente fica nesse problema, sabe? Eu vejo um professor de física lá do Sudeste, que eu já conversei com ele também sobre isso, ele pediu para tirar o nome magnetismo da obra de Allan Kardec. Olha que absurdo, imagine vocês tirar o nome magnetismo, pegar as obras de Allan Kardec e arrancar o nome magnetismo. Vai botar o quê no lugar? Qual é o nome? Né? Porque foi o que eu perguntei no Facebook. Eu disse, quer colocar qual o nome? Ele disse, não, eu digo um nome aí, eu digo, bota Wagner Marques, que eu acho tão bonito meu nome. Eu disse isso brincando, gente, mas é um absurdo que a gente propõe muitas vezes, desrespeitando o Allan Kardec, sabe? Com as novidades meio estranhas. Eu acho que a gente tem que buscar a base, estudar novamente a doutrina com seriedade. Já que a gente não estudou o magnetismo, vamos estudar, gente. Está na hora, a gente está no século XXI. Mas não só estudar, colocar em prática. E essa é a proposta.
colocar em prática isso, tá? E não ficar no mais, porque esse nome magnetismo, acho esse nome feio. Então bota Wagner Marques, pronto, fica bonito, né? Digo brincando assim, mas... O último cara que saiu mudando o nome das coisas, né? Quando morreu, dizia que era melhor do que Cristo, né? Que é o Pois pessoal. é, rapaz. É complicado, né? Vou falar o nome, não, que nós. Eu prefiro errar falando as palavras que Allan Kardec falava naquela época, do que misturar um negócio quântico aí, bem moderno, sabe? Porque virou moda agora, né, meu amigo Marcel? Tudo bota quântico que fica chique. Fica chique. Então você inventa lá uma história, diz que é quântico e pronto, porque a ciência quântica, meu amigo, desculpe, mas a gente é espírita, a gente tem que estudar Kardec. Cura quântica, né? A cura quântica não é magnetismo, não. Pois é, rapaz, isso é complicado demais, muito complexo, viu? Vamos em frente que o negócio tá bom demais. Bora. Então, pode passar aí. Mais uma vez, Allan Kardec falando aí sobre a importância do magnetizador espírita, e eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa abordagem como uma proposta de estudo, tá? Eu não sou dono da verdade, não. Como eu falei para vocês, só tenho 5 anos de magnetismo, então eu sou uma criança. Vocês querem encontrar o mestre, procura Jacó Melo, que tem mais de 50 anos. Ele é o mestre do magnetismo aqui. Aqui a minha gratidão a Jacó por ter mudado o meu espiritismo. Quando eu comecei a estudar o magnetismo, é que eu fui começar a entender o que era ciência espírita. Então, ciência espírita é o magnetismo, não tem como separar. Allan Kardec, no primeiro ano de Revista Espírita, diz: são ciências irmãs, magnetismo e espiritismo. Na questão 555, Allan Kardec disse que é uma única ciência, as duas. A bem dizer, é uma única ciência. No ano da sua morte, em janeiro de 1869, ele estava para partir. Ele deixou bem claro: magnetismo e espiritismo são duas ciências gêmeas. E se separar essas duas ciências, vai entrar no impasse. É o que está acontecendo com o nosso sistema agora, o nosso espiritismo religioso. Virou uma religião, infelizmente. Eu adoro religião. Meus companheiros espirituais são tudo frade, padre, adoro. Canto os hinos, acho maravilhoso. Mas espiritismo é mais do que isso, tá, pessoal? Não que isso não seja importante. Mas espiritismo é ciência, é filosofia. Então, o espiritismo também é magnetismo. Tem que estudar o magnetismo. E conta... Camille Flammarion, no seu discurso, conta que Allan Kardec estava fazendo uma obra, Magnetismo e Espiritismo. Ele ia lançar essa obra, não deu tempo. Então, não venha dizer que espiritismo não tem nada a ver com magnetismo. Só tem. A gente só vê Revista Espírita, é só magnetismo. No Livro dos Espíritos, é só magnetismo. E será que no Evangelho segundo o Espiritismo tem magnetismo? Tem. Tem nas preces falando sobre os obsidiados, que deve ter um magnetizador para ajudar, ação magnética. Fala também no capítulo 19, fé divina e fé humana. Se todos bem soubessem a fé que tem em si e pudesse colocar essa fé, essa vontade de querer para ajudar o seu irmão, podia fazer o que é considerado milagres. Gente, pelo amor de Deus, o que é que a gente está fazendo com a doutrina espírita? Só amém? Só assistindo palestra e balançando cabeça? Não, meus amigos, tem um monte de gente precisando de ajuda. E agora com essa pandemia, quantas pessoas a gente podia magnetizar à distância, meus irmãos? Usar a caridade em forma fluídica para ajudar, consolar. Jacó Melo lançou uma obra que é para tratamento de depressão. A gente vê campanha falando sobre depressão, sobre suicídio, e as pessoas morrendo, colegas meus espíritas morrendo, como eu entrei na depressão e pensei em me matar. Eu, com mais de 20 anos de espiritismo. Por quê? Porque quando a gente está nesse problema sério que é a depressão, a gente quer matar a dor e acaba levando o corpo junto, né? Infelizmente. Mas a gente precisa de ajudar essas pessoas. Como? Com magnetismo. É porque é falta de fé? Não. Bota ela para fazer palestra. Ela não vai assistir aquela palestra. Não entra. Não entra, gente. A gente tem que usar a nossa energia para poder ajudar aquelas pessoas, tá? De forma conveniente. Por isso que é importante a gente estudar o magnetismo. Desculpe ter me empolgado, meu amigo Maciel, mas essa é a minha última mensagem. Você quer mais alguma pergunta aí? Tá doido, vou aproveitar aqui. Pode aproveitar, à vontade. Vamos aproveitar para dizer que nós vamos ter a parte 2, a parte 3, a parte 4. Vamos aproveitar que você tem essa disponibilidade de ajudar, né?
Sim, de É uma honra. repente está por aqui quando passar essa pandemia, a Minha gente família é marca toda alguma do coisa para Ceará, então cá, fica à vontade. famoso. Se brincar, a gente é primo, viu? Ah, não duvido não. Francisco está em todo canto. Meu amigo Elias, Eu queria continue fazer estudando uma pergunta. magnetismo. Se precisar da gente, Elias aí que está estudando, continue estudando magnetismo. Se precisar da gente, se eu não souber também, eu passo para Jacó para ele responder para você. Mas pode continuar, Marcel. Aproveitando aqui esse momento e levando um pouco mais para a A prática. prática magnética, né? Uhum. Nós vemos muito falar aí, falar na questão do toque, o famoso tato magnético, né? Tato E magnético. algumas pessoas não acreditam nessa possibilidade. Eu digo, como acontece comigo? Se eu não tocar, lógico que a gente tem os devidos é, exceções, né? Por exemplo, quando chegou uma pessoa, uma mulher e tal, você não pode chegar para tocar, mas quando você consegue, quando eu consigo tocar, eu percebo claramente onde se deve tratar, como se deve tratar, e até sinto a forma que a energia magnética, o fluido magnético, chame como quiserem, né, saindo das minhas mãos. Sinto escorrendo como se fosse. E percebo, e depois confirmando isso nos estudos, que nós podemos dirigir os jatos fluídicos mesmo melhor ainda pela ponta dos dedos. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse influxo magnético que a vontade da gente coloca para fora, né, cara? Isso é muito interessante. Quando você for fazer exercício, tem um livro chamado Manual do Estudante Magnetizador, de Barão de Potê. Façam comigo agora, todos vocês. Barão de Potê pede para que a gente possa respirar profundamente, esfreguem as mãos. Aí, ó, tá aí o livro aí, ó, propaganda do livro. É isso mesmo, é isso aí. E aí, você esfrega as mãos, se quiser fechar os olhos, melhor ainda para se concentrar. Respira profundamente e a cada respiração diafragmática, você vai se energizando cada vez mais. Se energizando, se energizando. E a cada respiração, você diz para dar um comando mental. Eu estou me energizando mais e mais. Eu estou acumulando fluido, como queira. Afasta uma mão da outra e dá o comando mental, saindo o fluido das minhas mãos, saindo a energia das minhas mãos. E lentamente, com os olhos fechados, de preferência, lentamente vai aproximando uma mão da outra até sentir alguma coisa. Vai aproximando lentamente até sentir. Quando você sentir, você abre os olhos e observa a distância. Essa sensação que você sentiu é o seu fluido magnético, tá? Se você não sentiu, você vai fazendo esse exercício e vai sentindo. Você também pode usar o polegar aqui no centro das mãos, apertando, na outra também, apertando. Tudo isso ajuda a gente a desenvolver esse controle do magnetismo, como diz Barão de Potê. Agora, quando você começar a sentir, você preste atenção se é palmar ou se é digital, ou se é misto, é flex, né? É os dois. Se você for palmar, então quando for dar o passe em hecto aqui, tem que verter a palma das mãos em direção a hecto. Se eu for digital, os dígitos. Ou se eu quiser usar os dois, né? Palmar e digital. Se eu tiver na dúvida, eu ainda não estou sentindo, quer fazer o passo mesmo assim, então faz como fosse os dois, palmar e digital. Eu comecei primeiro palmar. Depois, quando eu comecei a magnetizar a água, comecei a trabalhar mais, e aí começou também a eu sentindo os dígitos, começou a ser digital. Hoje eu sou flex, né? Tanto digital como palmar. Digital é legal para você trabalhar algumas situações mais delicadas, digamos assim, mas você precisa fazer algumas magnetizações mais direcionadas. Palmar, você pode trabalhar palmar tranquilamente. Então, você tem que sentir isso. Agora, para você sentir, começa a sentir a sua energia. Para você sentir isso aqui, você tem que estar muito presente com você. Não adianta de nada você fazer esse exercício pensando no assistir o Fantástico, assim, que você não está presente. Tem que estar presente no seu corpo, está incorporado, né? Você tem que estar incorporado consigo mesmo, né? Estar presente no aqui e no agora, né? Mindfulness. Então você vai
e sente essas energias, são muito sutis, e aí você, depois que começar a sentir essas energias, que vai potencializando, você começa a sentir a diecto, né, do meu auxiliar aqui, você começa a sentir as energias das outras pessoas. E é engraçado porque inflamações, dores, você começa a sentir. E aí você começa nesse desenvolvimento que não é de um dia para outro, não é uma mágica, a gente não ensina mágica, é um processo de desenvolvimento magnético. E quanto mais você fizer esse exercício, maior o seu poder magnético e maior o seu controle também. Então, eu acabei de ensinar a vocês a prática de como vocês se entenderem, se reconhecerem ou sentirem o seu próprio fluido. É muito natural a gente sentir o fluido de outra pessoa. A água de uma pessoa e depois tenta sentir. É legal essa experiência, tá? Muito bom, Márcio, muito bom. Me veio aqui uma inspiração. Um dia desse eu peguei o Eduardo Lima e fiquei brincando com ele. Ele Sim. falou intuição, dizer que esse é intuição do mundo espiritual. Eu digo, opa, peraí, Estadão. Kardec diz que a mediunidade de intuição é uma coisa, a de inspiração é outra. A intuição é de si para consigo. A inspiração é de fora para dentro, né? A gente diz assim que o tato magnético, ele é a segunda opinião. Vamos supor que a minha intuição disse que está na cabeça de Hector aqui o problema. A minha intuição. Mas peraí, será que a minha intuição está certa? Pode ser que a minha intuição não esteja muito legal, vou ver aqui. Aí eu faço o tato para a segunda opinião, tá? Para você ter certeza que se realmente é na cabeça. Porque às vezes a dor é na cabeça, mas a fonte da dor é no fígado. Então, pelo tato, você sabe a fonte da dor. É. Você pode até fazer o arrastamento dessa dor na cabeça e depois vai para a fonte dessa dor, que é no fígado, no figueiredo, né? O meu amigo Elias está perguntando se é muito semelhante com o reiki. O reiki é diferente porque é canalização. O magnetismo, ele é mais denso. Então, por isso que no reiki a gente não precisa fazer tantos dispersivos, né? No magnetismo precisa realmente a gente entender as questões de dispersão para não ter problema. É interessante porque as pessoas que trabalham com reiki, quando com o tempo ela começa também a transmitir um pouco da sua energia. E as pessoas que começam a receber esse reiki começam a reclamar. E aí ela precisa aprender um pouco de magnetismo para poder resolver o problema. Que a resolução do problema, já que o reiki é mão parada, a resolução do problema é fazer os dispersivos, os velhos e bons dispersivos que muitas vezes foram proibidos no movimento espírita. Não sei porquê, meu amigo. É por ignorância do magnetismo. Eu sei, mas não vou falar. Olha, é tão interessante o fenômeno mediúnico. Comigo, vou falar da minha experiência, né? No início, quando a gente começou a participar das sessões de cura lá no Japão, no Grupo Espírita Portal da Luz, com o seu Léo, que hoje é um dos dirigentes espirituais da Casa de João, irmão Francisco, graças a Deus. Ele, quando eu comecei a aplicar passes junto com ele, eu sentia, eu acho que era a forma que a espiritualidade tinha como me mostrar o que a pessoa está sentindo. Eu sentia a dor que a pessoa estava sentindo, e eu fazia o teste, ia em cima do local e a pessoa dizia, é exatamente aí que está doendo. Fiz mas muitas vezes essa experiência e nunca falhou. Agora, graças a Deus, não sinto mais, não. A intuição já funciona bem mais, de uma maneira mais prática. O Deleuze, nesse livro aqui, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, Deleuze, ele cita que, com o tempo, nós, magnetizadores, vamos desenvolvendo a nossa intuição. Tá? Então, isso é, de certo, um desenvolvimento natural da prática magnética. Mas durante um bom tempo, cada vez que a gente for tratando as pessoas, tendo mais experiência, mais intuição a gente vai ter. E, lógico, a gente vai ter mais cuidado também. O Marquês de Pessegui, ele reclama porque não tinha o tato magnético. É engraçado isso, né? Então, ele precisava de um sonâmbulo para fazer o diagnóstico. Ele reclama. E aí, Jacó nos ensina como desenvolver o nosso tato magnético, né? Isso é uma outra grande contribuição do nosso mestre Jacó Melo,
né? O quanto o movimento espírita é ingrato com esse homem, né? Rapaz, o homem, ele, quando teve Minha aqui, filha, te amo, minha filha. Minha filha entrou agora na live do Instagram. Te amo, filha. olha aí, Tudo de bom. bom, o Jacó Melo, quando teve aqui, a gente conversou muito com ele, né? A gente fez o seminário Espírita Amor e Reforma, Sim. e a gente trouxe o CA, e a gente fez questão de trazer e colocar no mesmo dia, um depois do outro, Francisco Cajazeiras e Jacó Melo. Rapaz, Ele foi um desencarnou, né? Cajazeiro desencarnou agora, né? Com o Covid. espetáculo agora. Rapaz, uma experiência belíssima, né? O Jacó Melo, falando, já que você falou dele aí, eu queria que você falasse um pouquinho. Ele disse assim para nós que antes da gente é, é, tentar dar o passe na pessoa, a gente tem que ensinar a pessoa a tomar o passe. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso aí, porque às vezes a pessoa vem para tomar o passe e acha que é de qualquer jeito, né? Muita gente quer que a gente cure, né? Mas a gente pode observar muito bem como é que Jesus tratava, né? Dificilmente ele curava as pessoas assim, ei, tu quer ser curado, né? Muitas É vezes as verdade. pessoas pediam para ser curado e ele observava o caso. E teve gente que foi curado, que ele nem teve ação magnética, só a fé da pessoa, né, tocou na veste e já foi curada também. Também teve isso. Também teve o caso do tratamento à distância com Jesus, né? Que foi o caso do centurião romano, que foi olhar para conversar com ele, para tratar o servo dele. Né? Sim, sim. E aí Jesus pegou a energia dele e usou para que ele curasse. Na verdade, a energia foi potencializada por Jesus, direcionada por ele, porque a energia, na verdade, foi do centurião. Quando ele disse assim, a tua fé já curou ele, pode ir lá que ele já está curado. E a energia não era de Jesus, a energia era do centurião. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a gente às vezes precisa ajudar. Eu não sou a pessoa que vai te curar, tá entendendo? Quando eu estou tratando você, eu sou a pessoa que vai ajudar você a se curar. Isso. Eu vou promover a sua transformação, a sua busca, sabe? A sua busca interior, a sua melhora espiritual, o seu progresso. Eu vou, acima de tudo, eu vou ser o seu amigo. Eu vou segurar na sua mão e vou fazer com que você atravesse essa jornada da cura verdadeira. Não só a cura física, mas a cura psíquica, a cura principalmente espiritual. Então, todo magnetizador ele é um grande influenciador. Um influenciador para a pessoa se melhorar. A cura, propriamente dita, é o progresso. É a conquista daquela pessoa. E o que o magnetizador vai fazer é ajudar ela a ir num caminho mais rápido, mais seguro e mais tranquilo, que é através do espiritismo e do magnetismo junto. E aí a espiritualidade está junto, né? Porque quando a gente começa a magnetizar, no mínimo tem dois espíritos, no mínimo. O meu anjo da guarda, o anjo da guarda da pessoa. Se estiver no centro espírita, pode multiplicar, né? Às vezes eu fui dar um passo uma vez numa menina que estava com problema de saúde e eu senti a presença, não sou médium ostensivo, mas foi tão forte, tão lindo aquele momento, que eu senti a presença da avó dela, que ela tinha acabado de desencarnar. E era o pai, desculpa, a mãe do senhor que me chamou lá, que foi o Fernando Queiroga, que é um cardiologista aqui de Campina Grande, e na hora do passe na casa dele, tá? Na hora do passe, ele começou a se emocionar e disse que sentiu a presença da mãe, confirmou a minha sensação. Belíssimo, né? Maravilha, A avó, o espírito familiar, a avó, veio ajudar a sua neta. que maravilha, rapaz. Nesse sentido aqui, tem uma senhora que andava aqui, agora depois dessa pandemia, a gente parou, mas espero que ela retorne. E ela dava um passe magnético belíssimo, sempre incorporada com a Mãe Maria, uma preta velha. Rapaz, os passes da mulher são sensacionais, ela dá choque. Ela dá choque. É impressionante, rapaz. É muito bom, muito bom, muito bom. Essas energias são muito boas. Eu fui uma vez num centro espírita que lá ele recebe todos os espíritos, né? E lá os médiuns recebiam lá os magnetizadores, né? Que na verdade eram índios, caboclos,
Preto Velho, então eles iam trabalhar, né? Era uma casa que não tem preconceito, porque a gente chegou num absurdo de ter preconceito até de espírito. Olha que absurdo a gente chegou, né? Mas lá eles trabalham com todos. E aí, quando eu comecei a ensinar, né, os transversais, os longitudinais, os médios começaram a olhar para um outro e começaram a rir. Sabe, Já Marcelo? fazia. Começaram a rir. Aí eu disse, por que vocês estão rindo? Eu disse, não, porque os espíritos fazem desse jeito quando está incorporado. Eu disse, e você perguntou a eles? Aí eles disseram assim, perguntei. O que foi que eles disseram? Vão estudar. Então eu estou aqui para ensinar vocês estão estudando. Então, às vezes a gente quer que os espíritos façam tudo, né, Marcel? É verdade. E é bom os médios entenderem o processo magnético para ajudar os espíritos, para não ficar tudo na mão deles, né? Nem uma água magnetizada a gente quer magnetizado. Bota ali no canto da parede e pede para os espíritos magnetizados. Isso é uma maldade. É verdade, é verdade. A gente está muito longe do espiritismo de Kardec, muito longe. É verdade, meu irmão. Infelizmente, esta é a grande verdade. A gente luta, 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 briga, briga, e somos excluídos, somos excluídos, execrados por algumas casas espíritas, porque nós somos assim, como a casa de João Irmão Francisco é desta forma, que não tem preconceito nenhum. Aqui chegou para ajudar, é espírito bom, vai ajudar, tem preto para todo mundo. Se não é bom, nós vamos ajudar. Não importa quem seja, meu amigo. Aqui nós não temos medo de cara feia, já vi cada coisa estranha, uma da minha capacidade mediúnica, que é o desdobramento. Eu já vi tanta coisa que se disser aqui, banda internar, que é doido, né? Então é melhor nem falar. Mas eu sempre digo uma coisa: os espíritas, na sua grande maioria, não conhecem o mundo espiritual. Não conhecem. E nem querem conhecer. Eles querem ficar, que me perdoe, eles querem ficar superficialidade. Violetas na janela já é pesado demais, não é verdade? Então a gente fazer o quê? Fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Nós acreditamos aqui piamente e eu digo sempre, repito isso sempre, curar é fácil. O difícil mesmo é permanecer curado. Exatamente. Era o que Jesus dizia, meu irmão. Vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Aí a pessoa leva aqui, passa meia hora ali de trabalho para ajudar a pessoa, faz tudo, equilibra tudo, energiza tudo, aí sai e vai fazer as coisas erradas. Então, eu vou dizer aqui um absurdo, viu, Marcel? Mas às vezes a doença é a cura. Eu digo isso sempre. Porque às vezes você tem que mudar a sua postura. Você está num emprego que não gosta, você está numa relação que não gosta e dizer que aquilo é karma, pelo amor de Deus, deixa essa mala sem alça para lá, você não tem nenhum compromisso com isso, não. Ah, não, porque na outra vida você, quem garante? Você tem que aguentar essa criatura que está acabando com tua saúde. Isso não é caridade, não. Isso é falta de amor próprio. Eu tive que passar por uma depressão e logo após a minha separação, para entender que eu não posso nem devo mendigar amor de ninguém. O meu amor tem que ser superlativo comigo mesmo. Ninguém tem a obrigação de me amar, nem Deus, nem meu pai, nem minha mãe. Eu tenho que me amar com toda a força, com as minhas entranhas. Porque é questão de sobrevivência, Marcel. Como é que eu vou dar um passe em alguém? Como é que eu vou magnetizar alguém se eu nem me amo? Que tipo de energia eu vou dar para essa criatura? Eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me curar. Eu preciso estar bem primeiro para poder dar o meu melhor. Dar minha energia em forma de flor para aquela criatura, para ela vencer a doença. O que é mais belo na espiritualidade é isso. Ela quer que a gente se prepare, estude, seja magnetista, para colocar a mão na massa e ajudar o próximo a se curar, a influenciar eles para um bom ânimo, para continuar a sua jornada, que não é fácil. Aqui a gente vive na Terra, como Allan Kardec bem coloca, é como a gente vivesse numa prisão, né? A gente está no corpo como fosse uma prisão. Por isso que a gente dá maior valor quando vai dormir, que é para poder fugir da prisão, sair do corpo. Mas às vezes a gente fica tão ligado ao corpo que mesmo dormindo está ligado ao corpo, não consegue dormir o suficiente, não consegue entrar no sono REM. E aí chega um magnetizador, começa a magnetizar aquela criatura para poder ter um sono REM, um sono reparador. Então veja quanto a gente pode ajudar as pessoas, até num soninho, né, meu amigo Marcel? Isso acontece muito, viu?
As pessoas chegam, principalmente passando por esse problema de depressão, aí toma um passe, aí no outro dia, pá, me deu outro passe, porque eu dormi tão bem, fazia muito tempo que eu não dormia tão bem naquele dia. Eu sempre digo, Marcel, já está no pacote do magnetismo. Uma boa noite de sono, um sono reparador. Por isso que os magnetizadores Pura dizem verdade. assim, o sono magnético já é uma terapia por si só. Se a gente botasse uma macazinha ali, colocasse aquelas pessoas que não conseguem dormir, se elas conseguissem entrar no sono magnético de 15 minutos, equivale a 3 horas de sono reparador. Olha que caridade. É mesmo. Você falou em maca, eu me lembrei aqui, para você ter uma ideia, eu durante um tempo, fiz algumas sessões de curas aqui, acompanhado por um espírito bem conhecido, né, que é o doutor Ageu Costa. Ele curou várias pessoas aqui, né? Do Baraguape, doutor Ageu, né? Inclusive, a gente recebeu um... estudar. Hã? Depois manda a história dele para mim. Pronto, ele, inclusive, já disse que depois vai voltar. E a gente tem medo de assumir essa responsabilidade. Não tem corte. Tem medo de fazer o mal, para fazer o bem, não tem medo, não. Não tem corte, é cura magnética. E eu sentia o magnetismo, a força da energia desse espírito pesar. A mão pesava, como se ele colocasse a mão sobre as minhas e assim a gente, numa mistura aí, eu acho que eu dizia assim, rapaz, eu só sirvo aqui para sujar a energia do homem. Tem que sujar um pouquinho para poder fazer efeito na pessoa mais materializada, né? Rapaz, mas foi algumas experiências fantásticas. Muito legal. E a gente, como você, como curador, sabe que não existe sensação melhor do que poder aliviar a dor de alguém, né? Seja a dor da fome. Tem preço, né, meu amigo? Isso não tem preço. Tem preço, né, rapaz? Você pega uma família destroçada e conseguir fazer todo o trabalho, todo o tratamento magnético, energético, evangelizador, mediúnico, e promover a reconstituição daquela família, rapaz, não tem preço. Aí as pessoas... É bom, às vezes que eu escuto aqui, já para concluir, que a gente vai dar a segunda hora aí do teu Instagram, né? Faz até meia-noite, viu? Sem problema. A gente fica conversando, né? Às vezes as pessoas reclamam assim, rapaz, mas fulano de tal, veio aqui uma ruma de vez, estava ruim, se curou, não veio mais, ótimo, se curou. Tem que fazer o quê? Tem que deixar a vaga para alguém que está precisando, se não está precisando mais, siga o caminho, né? A gente fica triste até porque muitas vezes não consegue curar todo mundo, né? A gente quer, a intenção de todo mundo é curar todo mundo que chegar, mas infelizmente não é uma realidade, né? Cada um tem a sua bagagem, a sua mala sem alça, como você falou, para carregar. Quando você falou assim, eu digo, tomara que a minha mulher não esteja escutando. Mas é isso mesmo. Eu queria, meu irmão, lhe agradecer, sabe? Dizer para você que hoje pode, e se você estiver disposto, a gente marcar uma outra data para você dar mais assim uma prática, uma aula prática para nós assim do magnetismo, porque essa palhinha que você deu aí dos 2 exercícios, que a gente já conhecia, mas é muito bom. É muito bom, e se você estiver disposto, a gente arranja uma data aqui para a gente aprender mais um pouco com você, aprendemos muito, né? Achei interessante porque você abordou o tema como ele é mesmo, né? O magnetizador espírita, né? O magnetismo dentro do espiritismo. Eu queria, numa próxima oportunidade, a gente falar do magnetizador curador. Certo. O magnetismo que cura. Cura, independente do espiritismo, porque tem magnetizador que cura e não é espírita. Né? A gente pode até falar do arrastamento de dores de Deleuze, ensinar o pessoal aí, quem quiser. Pronto, ótimo, show de bola. Pois vamos fazer o seguinte, meu irmão. Eu converso com você no particular para a gente marcar uma data, tá bom? Combinado. E o pessoal fica alertas aí que a gente vai marcar, não é isso, Marcel? Pronto. E queria fazer um convite a você, quando vier para Fortaleza,
venha se hospedar aqui na casa de João. Fica aqui, não gasta dinheiro com hotel, não. Gasta dinheiro com hotel, não. Pode vir para cá que a gente parte o ovo no meio, como os dois. Pô, Tá bom? maior satisfação. Tendo um cuscuzinho, uma rede, tá bom demais. Rapaz, é que esse é o que não tem. Eu moro aqui, é um sítio, você vai gostar. Aqui é bastante interessante. Obrigado Meu de coração. irmão, muito obrigado, realmente foi fantástico, muito aprendizado. Quando você mostrou aquele segundo livro ali, eu olhei aqui do lado e Ele me estava lembrei aí. que. Não, me lembrei que eu emprestei e o cara não me devolveu, eu vou Olha cobrar. aí, vá atrás, que esse livro é bom. Tem livro de cabeceira. Rapaz, eu me lembrei, mas o cabo é gente boa, o cabo é gente boa, Ah, ele devolve, não, devolve. Então, lhe agradecendo mais uma vez por tudo, as pessoas, com certeza, todas elas que estão conosco até agora estão porque gostaram também, foi que agradeço. fantástico. Conhecer Kardec é tão bom, Kardec é Kardec na veia. fantástico, né? E as pessoas às vezes confundem, dizem assim, não, mas a doutrina espírita é só Kardec, o corpo doutrinário é só Kardec. Agora, se a gente não souber, não tiver o conhecimento sólido de Kardec e pegar uma obra de fora, a gente não tem a condição de compreender como deve ser compreendida. Então, temos que ler Kardec, mais estudar Kardec. Quando você falou do estudo do Livro dos Médiuns, eu ri, porque é exatamente o que a gente faz aqui. A gente tem um estudo do Livro dos Médiuns, com prática, teoria e prática. Toda a vida que a gente se encontra, nós estamos praticando a psicografia. Foi tão bom que ninguém quer sair, a gente vamos praticar outra. Não, mas vamos. As cartas, as mensagens chegam, são tão boas, né? A gente parou por causa da pandemia. Tem muita gente crescendo, né? Tem muita gente crescendo mediunicamente, e isso é fantástico. O crescimento da mediunidade segura, Isso. educada, né? A mediunidade com Cristo, para a caridade. Eu não consigo compreender, meu amigo, e com certeza você não, como o movimento espírita, e nós estamos falando do movimento, não é a doutrina, como as pessoas que fazem o movimento espírita imaginam uma casa espírita sem mediunidade, sem magnetismo, irmão. Como isso é possível? É triste. Eu não consigo. Né? Então, meu irmão, eu queria pedir para você... A Selma aí gostou. Obrigado a você, Selma. Ela falou aí no bate-papo. Selma é uma trabalhadora aqui da casa de João, irmão Francisco. A Isabel aí, lá da Paraíba. Eu vou conhecê-la. Pronto, nossa amiga Isabel aqui, que eu vou botar aqui, é lá da Paraíba. Essa daqui, quando eu vou para Paraíba, eu fico na casa dela, lá em Uiraúna. Pronto, diga a ela que eu vou lá também, conhecer lá a instituição, ajudar. Nós fundamos lá o Centro Espírita União, CEL. Olha aí, beleza. Uma imagem que a gente viu no mundo espiritual, CEL. Incrível isso. Centro Espírita União, muito bom. Eu moro em Campina Grande, na Paraíba, né? Rapaz, você mora aí impressionante como aí é farto, né? De trabalhador sério espírita, né? Mas farto, né? Tem muito trabalho. Parte aí tem o Zé Otávio, que é brilhante, né? O professor Zé Otávio, um amigão, a gente gosta muito. Também. Ele é curador também, ele. Também. Tem um trabalho lá em Cajazeiras, aqui na Paraíba. Pronto, é fantástico. Não é um amigão, é um irmão que a gente encontrou de volta, reencontrou, como nós nos reencontramos agora dentro do Espiritismo. Então, a Isabel já está dizendo ali que nós estamos bem-vindos lá no sítio dela lá, viu? Vamos, prepara as galinhas que eu vou magnetizar tudo. Então, meu irmãozão, muito obrigado. Estamos concluindo aqui. Você foi brilhante. Vai ter a parte 2. Eu lhe peço para você fazer a nossa prece final, pode ser? Pode sim. Vamos fechar os nossos olhos e fazer essa viagem para dentro de nós mesmos e acender essa chama nos nossos corações. Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de conhecer o magnetismo. Que essa chama nos nossos corações possa acender com toda a força e harmonia, ligando a nossa mente junto com o amor, o alto amor. Que a gente possa ter uma noite maravilhosa.
e possa conversar com os nossos anjos, os anjos guardiães, que eles possam nos direcionar. Se possível, entrar nesse mundo do magnetismo e auxiliar tantas pessoas que precisam da caridade em forma fluídica. Meu querido, minhas queridas e meus queridos, que Jesus possa sempre, sempre nos lembrar do fora da caridade não há salvação. Seja pelo um passe, pelo um abraço, pelo um olhar, pela uma palavra amiga, pelo um abraço, pela união de todos. Muito obrigado pela paciência de todos. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E que assim seja. Que assim seja. Meu irmão, fica com Deus. Deus te abençoe. Tamo junto e a gente conversa depois aí, tá bom? Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.